Você já acordou de um sonho tão real que parecia mais uma mensagem do que apenas imaginação? E se eu te dissesse que muitos sonhos que parecem profecias não são apenas símbolos da mente, mas sinais de algo muito mais profundo acontecendo no seu cérebro e na sua alma? A Bíblia está repleta de histórias de sonhos e visões noturnas que mudaram o destino de reis, profetas e nações. Mas a neurociência moderna mostra que, enquanto você dorme, áreas específicas do seu cérebro se ativam, revelando segredos sobre esperança, medo e até mesmo sobre fé. O que será que seus sonhos estão tentando dizer a você? Imagine a escuridão do seu quarto. O silêncio pesa, mas sua mente não descansa. Você fecha os olhos e, de repente, imagens começam a se formar. Sons que não existem preenchem o vazio. Lugares desconhecidos se tornam reais. E, em um instante, você é transportado para um cenário que parece mais verdadeiro do que o mundo acordado. É apenas um sonho? Ou seria uma revelação? A Bíblia relata inúmeros momentos em que os sonhos foram usados por Deus para revelar o futuro. José, no Egito, interpretando as visões do faraó. Daniel, decifrando os mistérios do rei Nabucodonosor. Homens que, durante o sono, receberam mensagens que mudaram a história de povos inteiros. Mas o que acontece no cérebro quando vivemos essas experiências noturnas? A ciência mostra que durante o sono REM, o cérebro ativa intensamente regiões ligadas à memória, às emoções e até à percepção espiritual. É como se a mente entrasse em um estado em que o racional se cala e o simbólico fala. O córtex pré-frontal, normalmente responsável pela lógica, relaxa sua vigilância, enquanto o sistema límbico, ligado a sentimentos profundos, assume o controle. É nesse território que sonhos vívidos, visões e até experiências que muitos chamam de proféticas podem nascer. Agora pense nisso. E se a linha entre neurociência e espiritualidade não fosse uma divisão, mas uma ponte? E se, ao dormir, Deus usasse justamente os mecanismos do cérebro para plantar sementes de esperança, alertas de perigo ou vislumbres de cura? O mistério é este. A noite pode esconder mais do que descanso. Pode ser um palco onde ciência e fé se encontram, revelando que até no sono você não está sozinho. Você já acordou de um sonho com a sensação de que aquilo não foi apenas fruto da sua imaginação? Talvez o coração acelerado, as mãos suando, ou até mesmo a certeza de que uma mensagem havia sido entregue a você. A ciência chama isso de consolidação da memória emocional. A fé chama de profecia ou revelação. Durante o sono, especialmente na fase REM, neurotransmissores como a dopamina e a serotonina oscilam de forma única. Esse desequilíbrio temporário abre espaço para experiências intensas que parecem ultrapassar o limite do natural. É nesse terreno fértil que a mente interpreta símbolos, cria narrativas e, às vezes, conecta pontos que estavam escondidos no inconsciente. Mas aqui está algo surpreendente. Neurocientistas descobriram que, em algumas pessoas profundamente religiosas, áreas como o córtex cingulado anterior e o hipocampo se ativam em sonhos intensos, da mesma forma que em momentos de oração ou meditação. Isso significa que o cérebro não separa completamente o que chamamos de espiritual do que chamamos de psicológico. Ele trata ambos como experiências reais, capazes de moldar comportamento, emoções e até decisões futuras. Agora imagine, se um simples sonho pode alterar o rumo da sua vida, o que dizer de uma visão carregada de fé? É por isso que, ao longo da história, homens e mulheres de Deus levaram tão a sério o que recebiam durante a noite. José acreditou em seus sonhos e foi de escravo a governador. Daniel confiou nas revelações e se tornou conselheiro de reis. E se na sua própria vida Deus já estiver usando os sonhos como instrumentos,
A neurociência mostra os mecanismos, a fé revela o propósito, e juntas elas apontam para uma verdade maior. Seus sonhos podem ser mais do que sonhos. Feche os olhos por um momento e pense. Quantas vezes você já sonhou algo que mais tarde parecia se cumprir de alguma forma? Coincidência? Ou sinais de que sua mente acessa dimensões que a vigília não permite? A neurociência explica que, durante o sono, o cérebro faz um trabalho intenso de organizar memórias, conectando informações antigas a experiências recentes. É como se ele estivesse montando um quebra-cabeça invisível. Por isso, muitas vezes, os sonhos antecipam situações, revelam medos ocultos ou até trazem soluções criativas que você não havia percebido. Mas a fé vai além. A Bíblia mostra que sonhos não são apenas reflexos internos, mas também canais de comunicação divina. O profeta Joel declarou: "Vossos velhos sonharão sonhos e vossos jovens terão visões." Em outras palavras, Deus pode usar o sono como um palco sagrado para entregar instruções, consolo ou até mesmo alertas. Agora, imagine essa cena dentro do seu cérebro. Ondas elétricas atravessam os neurônios, neurotransmissores liberam explosões químicas e imagens simbólicas se formam. A ciência chama de atividade neural. A fé chama de revelação. E se ambos estivessem certos? E se Deus utilizasse justamente esse funcionamento biológico, dopamina, acetilcolina, sinapses, para falar de forma clara e profunda com você? Isso significa que cada sonho pode carregar não apenas fragmentos da sua mente, mas também ecos da eternidade. O mistério dos sonhos está nesse encontro entre o invisível e o palpável. São janelas para o inconsciente, mas também portas abertas para o espiritual. Quando você desperta com a sensação de que algo maior lhe foi revelado, talvez não seja ilusão. Talvez seja uma convocação para ouvir, discernir e agir. Existe um detalhe fascinante. Durante o sono, o cérebro passa por diferentes fases, mas é no sono REM que os sonhos mais vívidos acontecem. Nesse estágio, os olhos se movem rapidamente debaixo das pálpebras, como se estivessem assistindo a um filme. A atividade cerebral é tão intensa que se aproxima da vigília. É como se estivéssemos acordados dentro da mente. Pesquisas revelam que, nesse momento, áreas ligadas à emoção, como a amígdala, e à memória, como o hipocampo, ficam altamente ativadas. Isso explica por que os sonhos muitas vezes carregam um peso emocional enorme, deixando marcas que permanecem mesmo depois de acordar. Mas o mais intrigante é que, em pessoas que cultivam espiritualidade, regiões associadas à percepção mística também se acendem, sugerindo que a fé pode moldar até mesmo a qualidade das experiências oníricas. Agora, conecte isso à Bíblia. Quando José sonhou que sua família se curvaria diante dele, aquilo não foi apenas uma construção simbólica de seus desejos. Foi uma revelação que orientou toda a sua trajetória, desde o cárcere até o trono do Egito. O sonho, ali, foi ao mesmo tempo psicológico e profético. O que a ciência começa a revelar é que o cérebro tem, de fato, a capacidade de dar forma a mensagens complexas enquanto dorme. A fé, por sua vez, afirma que essas mensagens não vêm apenas de dentro, mas também podem vir de cima. Imagine o sono como uma fronteira. De um lado, os mecanismos cerebrais trabalhando em silêncio. Do outro, a possibilidade de Deus atravessar essa fronteira e plantar sementes que vão florescer no tempo certo. O que chamamos de sonho pode ser, na verdade, um convite para despertar espiritualmente. E se eu dissesse que seus sonhos podem ser moldados pelo que você acredita antes de dormir? A neurociência mostra que aquilo em que focamos durante o dia influencia diretamente o conteúdo dos sonhos à noite.
Pensamentos recorrentes, emoções intensas e até orações feitas em silêncio ficam gravadas no inconsciente, aguardando o momento em que o cérebro relaxa para emergirem em forma de símbolos e narrativas. Esse fenômeno é conhecido como incubação de sonhos. Estudos indicam que pessoas que oram ou meditam antes de dormir têm maior probabilidade de experimentar sonhos com significado espiritual ou reconfortante. Isso acontece porque a prática da fé acalma o sistema nervoso, reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e favorece estados mentais mais propícios a experiências simbólicas profundas. Na Bíblia, vemos exemplos claros disso. Daniel, por exemplo, não apenas interpretava sonhos, mas também buscava a Deus em oração constante. É como se sua vida espiritual estivesse preparando o terreno para receber revelações noturnas. A ciência não nega isso. Pelo contrário, sugere que a disciplina mental e espiritual pode sim alterar os padrões neurais que formam os sonhos. Agora pense. Se a oração é capaz de mudar sua química cerebral em estado de vigília, por que não poderia também moldar o cenário dos seus sonhos? Quando você entrega suas preocupações a Deus antes de deitar, o cérebro interpreta esse gesto de confiança, reorganiza memórias sob essa ótica e transforma o sono em um espaço de esperança. Assim, o que parece apenas um sonho pode, na verdade, ser o reflexo de uma fé viva, que age tanto no consciente quanto no inconsciente. A noite, então, deixa de ser apenas descanso e se torna um altar silencioso de revelação. Os sonhos sempre foram cercados de mistério. Para uns, são apenas fragmentos aleatórios do inconsciente. Para outros, são mensagens codificadas vindas de Deus. Mas o que acontece quando colocamos esses dois olhares lado a lado? A ciência nos mostra que durante o sono, o cérebro ativa a chamada rede neural padrão, uma espécie de modo introspectivo em que a mente processa lembranças, emoções e até perguntas existenciais. É nesse estado que surgem imagens poderosas, cenas inexplicáveis e símbolos que parecem carregados de um significado maior. Por outro lado, a fé nos ensina que Deus fala de muitas maneiras, inclusive através de sonhos. O livro de Jó diz: em sonhos ou visões da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, Deus lhes fala, selando a instrução para afastar o homem do seu propósito e livrá-lo da soberba. Aqui, os sonhos não são apenas ruído mental, mas instruções divinas que podem mudar destinos. Agora pense comigo, e se os dois estiverem certos? E se o cérebro, ao sonhar, não estiver apenas reorganizando memórias, mas também se tornando um canal para realidades espirituais? Imagine o hipocampo registrando lembranças, a amígdala colorindo emoções e, ao mesmo tempo, algo maior soprando sentido dentro desse processo. Essa sobreposição de ciência e espiritualidade nos leva a uma conclusão fascinante. Os sonhos não precisam ser reduzidos nem a meras descargas elétricas, nem a fenômenos sobrenaturais isolados. Eles podem ser os dois. Um palco onde a biologia encontra o divino. É por isso que tantas pessoas acordam de certos sonhos com lágrimas nos olhos ou com a certeza de que receberam uma resposta. Porque talvez realmente tenham recebido. Você já percebeu como certos sonhos ficam gravados na memória por anos, enquanto outros desaparecem em minutos? A ciência chama isso de consolidação seletiva da memória. Quando um sonho carrega forte impacto emocional, o cérebro ativa neurotransmissores como a noradrenalina e a dopamina, fixando aquela experiência como se fosse um evento real. É por isso que alguns sonhos parecem tão vivos quanto lembranças do dia a dia. Agora, pense em quantos relatos bíblicos descrevem sonhos inesquecíveis. O anjo que aparece a José no Novo Testamento, dizendo para não temer receber Maria.
o aviso em sonho para que a família fugisse para o Egito. Revelações que não se perderam com o tempo, mas foram gravadas no coração e na história. A neurociência mostra que, nesses momentos, o cérebro não está apenas sonhando, está aprendendo, registrando e, de certo modo, programando comportamentos futuros. Quando alguém acredita que um sonho veio de Deus, esse significado atribuído se torna ainda mais poderoso, moldando decisões, caminhos e até o destino. Mas aqui está o ponto-chave. A fé dá sentido ao que a ciência explica. Enquanto a biologia descreve o como, a espiritualidade responde ao porquê. Não é apenas sobre neurotransmissores fortalecendo conexões neurais. É sobre a convicção de que existe uma mensagem, um propósito, uma voz guiando em meio à escuridão do sono. E talvez seja por isso que, mesmo em um mundo moderno e tecnológico, ainda há milhões de pessoas que acordam de sonhos acreditando que foram visitadas pelo divino. Porque dentro de nós existe uma intuição ancestral de que o sono é mais do que descanso. É um território sagrado, onde a mente humana e o espírito eterno se encontram. Muitos acreditam que sonhos podem ser apenas ilusões, mas e se eles forem janelas para dimensões que não vemos? A ciência, com sua precisão, afirma que os sonhos são produtos da atividade neural. Mas até os próprios cientistas admitem: ainda não compreendemos totalmente por que o cérebro sonha de maneira tão simbólica e muitas vezes enigmática. Pesquisas recentes mostram que durante o sono, áreas do cérebro ligadas à imaginação e criatividade, como o córtex pré-frontal medial, se acendem. É como se a mente ganhasse liberdade para construir mundos paralelos, onde símbolos carregam mensagens profundas. Para quem tem fé, isso pode ser exatamente o espaço que Deus usa para transmitir direções e revelações. A Bíblia está repleta de exemplos de símbolos em sonhos. Vacas magras e gordas no Egito, estátuas colossais no tempo de Daniel, estrelas e feixes de trigo no sonho de José. Nenhuma dessas imagens foi literal, mas todas carregavam uma verdade oculta, revelada depois pelo discernimento espiritual. Agora, veja a beleza dessa conexão. O cérebro produz símbolos porque essa é sua linguagem natural durante o sono. Deus, ao se comunicar por sonhos, usa justamente essa linguagem simbólica, plantando verdades espirituais em forma de imagens que o coração pode interpretar. Ciência e fé se encontram novamente, não em oposição, mas em colaboração. E talvez seja por isso que algumas pessoas acordam perturbadas, como se um aviso tivesse sido gravado na alma, enquanto outras acordam em paz, como se tivessem recebido um abraço invisível. O que parece apenas química cerebral pode, na verdade, ser um código sagrado. Mensagens divinas vestidas com as cores e formas da imaginação humana. Alguns sonhos são tão intensos que não apenas tocam nossas emoções, mas mudam o rumo da nossa vida. A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de se reprogramar a partir de experiências marcantes. Quando um sonho deixa uma forte impressão, ele pode literalmente criar novas conexões neurais, influenciando escolhas, comportamentos e até a forma como enxergamos o futuro. E é aqui que a fé entra em cena com ainda mais força. A Bíblia nos mostra que sonhos proféticos nunca foram apenas para informar, mas para transformar. Quando Nabucodonosor sonhou com a grande estátua, não foi apenas um espetáculo noturno. Foi um mapa da história revelado em símbolos, que alterou a forma como ele via seu reinado. Quando José, pai de Jesus, recebeu instruções em sonhos, não ficou paralisado na dúvida. Agiu de imediato, protegendo a vida do Salvador. Isso nos leva a uma verdade poderosa. Alguns sonhos carregam não apenas imagens, mas convocações. A ciência explica o impacto pelo lado neural. A fé
aponta para o propósito espiritual. E juntas, elas revelam que os sonhos podem ser gatilhos de transformação interior e exterior. Agora, imagine. O que aconteceria se você levasse mais a sério os sonhos que parecem carregar mensagens? E se, em vez de descartá-los como fruto do acaso, você os tratasse como possíveis sementes plantadas por Deus em sua mente? O sono, então, deixa de ser apenas descanso. Ele se torna um laboratório da alma, onde o divino e o humano se encontram. Porque talvez a noite não seja o fim do dia, mas o começo de algo que pode mudar sua história. O silêncio tomou conta do ambiente. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio carregado de possibilidades, como se cada célula do seu corpo estivesse respirando junto com a mente, absorvendo o impacto de tudo o que você vivenciou nas cenas anteriores. Cada emoção, cada medo enfrentado, cada oração sussurrada no escuro, agora reverberava dentro do cérebro, ativando regiões ligadas à recompensa e ao bem-estar. O núcleo, accumbens, o córtex pré-frontal e o hipocampo formando uma sinfonia de plasticidade neural que literalmente redesenha quem você é. Nesse instante você percebe que a fé não é apenas uma crença abstrata. É uma força que interage com a química do seu cérebro, modulando hormônios, diminuindo cortisol, aumentando dopamina e serotonina. Cada versículo, cada palavra de esperança, cada pensamento de perdão se torna um fio na teia da sua nova identidade. O passado, antes tão pesado, perde a rigidez. O trauma, antes tão dominante, encontra espaço para cicatrizar. Mas a verdadeira transformação não acontece apenas na mente. Ela se manifesta no corpo. Respiração mais lenta, batimentos cardíacos estabilizados, músculos relaxados. Você sente o poder de estar presente, de se conectar consigo mesmo e com algo maior, seja chamado de Deus, energia, universo ou propósito. Neurocientificamente, isso é o cérebro sincronizando emoção, razão e espiritualidade, criando uma sensação de transcendência que é ao mesmo tempo científica e sagrada. Enquanto a cena se encerra, fica um convite silencioso. A jornada não termina aqui. Cada decisão, cada palavra que você pronuncia daqui para frente tem o potencial de reconfigurar seu cérebro, de reescrever sua história. A fé e a ciência não são opostos. São aliados poderosos na arte de renascer. O eco da transformação continua e você nunca mais será o mesmo.